Alô, amigos que semanalmente acompanham o programa Sustentabilidade, trazendo informação de primeiríssima qualidade para você, o que rola no Brasil e no mundo. Não só no campo da sustentabilidade, mas as novas tecnologias e da responsabilidade social corporativa. E para falarmos sobre isto, nós vamos dizer que as abelhas são muito importantes para a disseminação do plantio em todo o mundo e para a manutenção do equilíbrio do planeta. E para falar sobre isso, Daniel Augusto Cavalcante, que é doutor em alimentos, CEO da Baldoni, que vai falar sobre apicultura e sobre a importância neste mercado no Brasil e no mundo. Daniel, muito obrigado por nos receber. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço falar um pouquinho com vocês sobre a apicultura, falar sobre o mercado do mel, um mercado ainda bastante incipiente, que a gente pode crescer bastante, né? E será um prazer essa conversa. Bom, inicialmente eu acho que você poderia traçar esse cenário Brasil, América Latina e mundo da questão da produção da apicultura. Ah. Bom, o que acontece? O Brasil hoje, Roberto, ele é o 11º maior produtor de mel do mundo. Então, a gente produz, em média, 42 mil toneladas de mel por ano. Né? A gente está muito aquém de países como Turquia, como Argentina, como os Estados Unidos, como Rússia, atrás desses países. E o principal motivo que a gente está atrás desses países não é em virtude do número de colmeias que nós temos. O Brasil hoje tem cerca de 3 milhões de colmeias. Se a gente pegar, por exemplo, aqui do lado da Argentina, a Argentina tem 2 milhões de colmeias, 2 milhões e 100, né, de colmeias, produzindo 3 vezes mais do que o Brasil produz hoje. Por quê? Porque nossa produtividade, quilo de mel por colmeia ano, é muito baixo. Como muitas das coisas que a gente faz, nós vemos isso no leite, que ainda tem uma produtividade de quilo de leite por vaca bastante baixa, rendimento de carcaça de bovinos e por aí vai. Né? Temos melhorado muito, né, em sacas por hectares da soja, mas tem que ser feito, né, é mandatório um trabalho bastante consciente, né, voltado para a apicultura, voltado para o campo, para que a gente possa sair de hoje cerca de 15 a 20 quilos de mel por colmeia ano e possa se comparar, por exemplo, com a Argentina, que tem 35, 40 quilos de mel por colmeia ano. Quando a gente pega no nosso mesmo paralelo, vai ali na Austrália, a Austrália está produzindo 100 quilos de mel por colmeia ano. Então, eu tenho falado bastante com o nosso pessoal que nós temos 3 milhões de colmeias. Nós não precisamos crescer em uma colmeia sequer. A gente pode manter esse número de colmeias. O que a gente precisa é mostrar para os nossos apicultores, para esses produtores rurais, que o mel ele é sustentável, que o mel ele atinge os tripés da sustentabilidade, ele gera renda no campo, né? Ele gera melhor qualidade de vida, dando melhores possibilidades, melhores condições para aquelas pessoas, além de ser sustentável por natureza, pela biodiversidade, né? Pela polinização e a manutenção da vida que essas abelhas podem trazer para a gente. Então, hoje a Baldoni tem feito um trabalho bastante significativo na busca de levar aos apicultores que a gente possa não crescer em número de colmeias, não crescer em mais indústrias e mais entrepostos, porque hoje os nossos entrepostos são ociosos. Né? O Brasil tem cerca aí de quase 50 entrepostos que são certificados pelo Serviço de Inspeção Federal, né, do Ministério da Agricultura, e esses entrepostos, muitas vezes, são ociosos. E aí você vê o governo disponibilizar dinheiro, né, disponibilizar recursos para uma associação de apicultura, e muitas vezes essa associação ela quer partir para a construção de mais um entreposto. E nós não precisamos de entrepostos, porque a gente está aí com as nossas capacidades aquém do que necessitaria. Né? Nós não precisamos de mais colmeias. A gente precisa fazer um investimento e mostrar para o apicultor que é necessário melhorar por meio de um belo manejo apícola, né? Que significaria você trocar de tempo em tempo as rainhas, né? Alimentar as abelhas na entre-safra, né? Manter as abelhas, né, saudáveis para que possam entrar na safra com um volume, né, de insetos suficiente para poder fazer a colheita do néctar, levar esse néctar para dentro da colmeia e, consequentemente, a produção de mel. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Não é um trabalho fácil, uma vez que os apicultores no Brasil, de maneira geral, eles têm como a renda do mel
a terceira, a quarta, às vezes a quinta renda da produção rural que eles têm. Então, eles têm ali um pouco de gado de leite, que eles tiram leite e mandam para a cooperativa, eles têm uma roça de milho ou de soja, que eles colhem alguma coisa, seja para silagem, seja para grão, eles têm um suíno, e por acaso eles têm algumas colmeias. Então, metade do mel produzido, o Brasil, como eu falei, produz cerca de 42 mil toneladas de mel. Metade desse mel produzido está na mão desses pequenos produtores. E isso faz com que a gente tenha um certo volume de mel, mas esse volume de mel ainda muito, muito aquém das nossas necessidades, né? As nossas exportações, elas vêm crescendo consideravelmente, né? Principalmente hoje, as commodities todas, né, estão oferecendo um ganho mais expressivo para o Brasil em virtude dessa desvalorização do real frente ao dólar. Isso não é diferente para a apicultura e a gente vem crescendo em muito o volume do mel exportado, cada vez sobrando menos mel para o mercado interno. Quando você disse que metade do mel produzido é de pequenos, agricultura familiar, pequenos produtores, o índice de produtividade dos grandes é maior, o caminho seria nós pensarmos num investimento globalizado nisso, vamos chamar assim, para que tenhamos grandes produtores? Fala um pouquinho sobre a sua impressão nesse cenário. O Brasil ele não tem grandes produtores de mel. Talvez o maior produtor de mel do Brasil tenha próximo aí de 5 mil colmeias, algo próximo disso, o maior produtor. Né? Para você ter ideia, o maior produtor de mel nos Estados Unidos tem 40, 50 mil colmeias, uma diferença muito grande. Então, hoje, né, o brasileiro ele não é profissionalizado na pecuária apícola. Né? A gente tem bons produtores, né? Esses bons produtores eles acabam gerando uma produtividade significativa, 50, 60, né? Nós aqui na Baldoni estamos tirando perto de 50 quilos de mel por colmeia ano nas colmeias em que a gente administra, né? Fazendo os manejos corretos. Porém, em virtude do que eu te falei, né? Que os pequenos produtores rurais, que por acaso têm algumas colmeias na sua área de produção, eles não dão atenção devida para essas colmeias, né? Acabando cuidando das suas outras atividades. E por eles não darem atenção, eles vão lá e retiram o mel, porque vale a pena. Né? O pessoal de compra dos entrepostos estão passando por essas produtividades, né? Intermediários estão passando e estão comprando. Isso gera uma renda, mas poderia gerar uma renda muito mais significativa, porque é muita gente. Nós temos mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões de colmeias que estão na mão desses pequenos produtores. Então, é um trabalho de associação, é um trabalho do governo para poder motivar, para gerar informação. Então, a gente tem o Abelha, né, a Associação Brasileira de Estudos de Abelhas, que tem feito um bom trabalho de divulgação de informações técnicas voltado para essa melhor produtividade no setor apícola. Então, alguns trabalhos estão sendo feitos e a gente espera que no futuro tenhamos bons resultados aí e consigamos aumentar essa produção de mel, que ainda é bastante ínfima. Você disse que a produtividade é maior porque vocês alimentam a abelha. Explica essa operação, como é que é isso? Como é que funciona esse aumento de produtividade? Para você ter mel, pensando na abelha como produtora de mel, porque a principal atividade da abelha é a polinização. Né? Mas ela tem os seus produtos, o mel, o própolis, o pólen, a geleia real, a apitoxina, que é o veneno dela, muito bem utilizado, né? Por ser um composto anti-inflamatório. Mas para que a gente vá para a ideia de mel, a produção de mel está diretamente relacionada com a abelha, se deslocar até uma flor, nessa flor tem um néctar, e ela retira esse néctar, que é uma solução de sacarose, uma solução doce, né, de carboidratos, que é a sacarose, que é o conjunto de glicose e frutose. Ela pega essa solução e ela acaba digerindo, tem algumas reações que acontecem interna à abelha, ela volta para dentro da colmeia e deposita esse néctar já processado, já com as suas enzimas tendo quebrado praticamente a glicose e a frutose, e coloca esse néctar dentro de alvéolos, dentro da colmeia. Né? E ali dentro vai acontecer o processo de secagem do mel, que as abelhas fazem essa secagem. Então, as abelhas, elas vivem muito pouquinho, elas vivem cerca de 26, 30 dias no máximo.
E é muito interessante o processo, Roberto, porque nesse período de vida das abelhas, elas têm atividades específicas em cada um dos momentos. Então, nos primeiros dias, né, de 1 a 3 dias, as abelhinhas que nascem acabam ajudando outras abelhas a nascer. Né? Depois dali do 5º até o 7º dia, mais ou menos, as abelhas são responsáveis por esse processo de secagem de mel. Então, dentro da colmeia, elas agitam as suas asas, né? E esse agitar de asas tem 3 finalidades específicas. Uma delas é manter a temperatura interna da colmeia constante, em torno de 37, 38 graus. Elas fazem esse trabalho. Um outro é fazer a secagem do mel, porque com a agitação ali na frente desses alvéolos abertos, o mel vai secando, ou seja, vai desidratando, vai perdendo água, porque o mel, para ser aceito por definição, ele tem que ter menos de 20% de umidade, menos de 20% de água dentro dele. Por isso, ele é um líquido viscoso, e esse líquido viscoso ele tem vida de prateleira praticamente indeterminada. Difícil crescer um micro-organismo ali dentro. E uma terceira atividade, elas estão fazendo um exercício. Elas estão fortificando as suas asas, porque daqui a pouco elas vão sair para ser campeiras. E a vida dela continua, né? Depois de 7, 8 dias, elas vão ser guarda, né? Vão trabalhar de guarda da colmeia para evitar que um outro inseto, uma formiga, venha invadir para poder consumir o que elas têm. Né? Depois elas passam a se deslocar e vão buscar próximo da colmeia água para trazer água para dentro da colmeia. E com o tempo elas vão até mais longe, né? Uma abelha se desloca cerca de quase 3 quilômetros na procura de pólen, na procura de néctar, para serem campeiras, né, operárias campeiras que vão buscar esse néctar e vão trazer esse néctar para dentro da colmeia. E bastante interessante, até um pouco romântico, no final da vida delas, né, quando elas estão ali com os 25, 26, muitas vezes elas sabem que estão no finalzinho dessa vida, né, alguns estudos mostram isso, elas saem da colmeia, morrem distantes numa folha qualquer, para não dar trabalho para as outras abelhinhas terem que retirá-las lá de dentro. Então, é uma sociedade muito bem montada, né, muito bem configurada. Com essa visão de RH tão perfeita que elas possuem, né? O que o ser humano faz? Ele constrói, ele planta flores no entorno para gerar esta alimentação, essa estruturação. Qual que é o apoio de fato que vocês produzem? A estruturação, né, as plantas que a gente tem ao redor das colmeias, nós denominamos pasto apícola. Tá? Então, esses pastos apícolas são aqueles pastos onde eu tenho flores melíferas, flores nas quais as abelhas podem visitar, porque elas possuem néctar para poder trazer para dentro da colmeia. E essas flores, elas não ficam abertas, elas não têm a produção de néctar durante todo o período do ano. Então, a gente tem períodos específicos. Então, você, por exemplo, numa apicultura migratória, eu vou deslocar as minhas colmeias para plantações de eucalipto, para florestas de eucalipto, nos meses de fevereiro, de março, um pouquinho de abril, porque esse é o momento em que as flores de eucalipto possuem néctar. E aí eu estou levando as minhas abelhas, né? Você falou sobre alimentar. Então, aquelas abelhas que elas migram, ou então que elas ficam num apiário fixo, não tem comida para elas o ano todo. Né? Então, você pode alimentar essas abelhas na entre-safra, para que você mantenha a colmeia forte. Elas duram 26 dias. Então, se eu paro de alimentar essas abelhas, ou seja, se a rainha percebe que está entrando menos proteína, que é o pólen, menos carboidrato, que é o néctar, que vai gerar o mel para elas, se ela percebe que isso está reduzindo, ela reduz a postura de ovos. E ao reduzir a postura de ovos, depois de 23, 24 dias, eu terei menos abelhas nascendo. Então, para eu poder manter a produtividade da rainha, postando 1.000, 1.500 ovos por dia, eu preciso mantê-las alimentadas. Então, em área de mata atlântica, por exemplo, eu tenho pólen durante o ano todo, mas muitas vezes falta o néctar. Então, é interessante a gente alimentar essas abelhas para que elas mantenham o volume de abelhas necessário para a hora que eu deslocar essas abelhas para uma floresta de eucalipto, para que a gente tenha mel de eucalipto, ou para próximo de pomares de laranja, onde eu vou ter o mel maravilhoso de flores de laranjeira. Isso acontece nos meses de agosto, setembro, talvez início de outubro. É quando as flores de laranjeira estão prontas para poder receber as abelhas que vão coletar o néctar e todo o processo de polinização vai acontecer, porque a sequência disso é a formação dos frutos, né, da laranja, teoricamente, né, da laranja propriamente dita. Daniel, puxa, é muito interessante, isso é apaixonante até. E ouvindo você falar, eu estava pensando o seguinte: nós temos o Brasil
não é um país, é um continente, né? Então, nós temos Mata Atlântica, um formato, um tipo de árvore, floresta amazônica, que é algo que dispensa comentários, né? Para todo mundo. Temos o Cerrado. Tem alguma área preferencial para o cultivo, para a apicultura? Então, é o que eu te falei, a gente necessita de pastos apícolas. Então, hoje, né, bons trabalhos estão sendo realizados, por exemplo, na área de soja. Então, a soja tem fornecido um volume de 30, às vezes 35 quilos de mel por colmeia ano, já é um volume maior do que a média do Brasil, que está em torno de 15 quilos. Então, é assim, não existe um pasto ideal, existem bons pastos, né? E você tem a laranja, por exemplo. A laranja, né, quando no momento correto, ela dá uma produtividade significativa. Né? A gente tem abelhas perto de pomares de laranja em apicultura fixa que chega a produzir 35, 40 quilos de mel por colmeia. Então a gente não tem os biomas. Você começou a levantar sobre os diversos biomas do continente brasileiro. Temos que levar em consideração também, Roberto, que a gente tem alguns tipos de abelha. Nós temos as abelhas sem ferrão, são abelhas nativas do Brasil. São abelhas que elas estão presentes aqui no nosso continente há mais de 1000 anos, talvez, né? E ainda aqui presente. Nós não tínhamos essa abelha que é utilizada hoje, chamada de africanizada, até o ano de 1950, a abelha africanizada. As abelhas elas chegam no Brasil a partir de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, né? Em 1850, um padre começa a exportar abelhas de Portugal para o Brasil e começa a chegada da apicultura, né, principalmente para poder manter ali mel para a corte, para aquelas pessoas ao entorno, e elas chegam as abelhas europeias. São abelhas um pouco mais dóceis, né, abelhas que têm uma boa produtividade de mel, e esses portugueses trouxeram as abelhas para o Brasil. Né? Quando chega na década de 50, né, de 1950, mais ou menos, alguns pesquisadores da Exalc trouxeram abelhas africanas. E essas abelhas africanas, por motivos distintos, elas acabaram fugindo, se espalharam. E essas abelhas africanas se misturaram com as abelhas europeias e formaram um híbrido, que é a abelha africanizada. Então, é por isso que a abelha que a gente tem, a gente ouve muito falar, ela chama africanizada, porque ela é um híbrido da abelha europeia com a abelha africana, que começa a surgir em 1950, e hoje, no nosso país inteirinho, só existe a abelha africanizada. Nós não temos mais colônias de abelhas europeias e nem só de abelhas africanas. Né? São abelhas bastante resistentes, que não ficam doentes, que não é. Isso faz com que o Brasil, por muitos e muitos anos, Roberto, foi o único produtor de mel orgânico do mundo. Né? De 2001, 2002 até 2, 3 anos atrás, o Brasil era o principal, na verdade, era o único produtor de mel orgânico do mundo. Explica para a nossa audiência o que é mel orgânico. O mel, de maneira geral, ele é um produto que teoricamente, ele deve ser isento de resíduos de agrotóxicos, né, de defensivos agrícolas, é um grande problema que a gente tem, hipótese nenhuma, nós somos contra aqui na Baldoni, ou até como apicultores, a utilização dos defensivos agrícolas, né? Porém, a gente é contra e a gente acaba brigando um pouco pelo uso indiscriminado e em tempos incorretos do defensivo agrícola. Então, tem essa diferença. Devemos usar, devemos melhorar a produtividade, né? Devemos controlar as nossas pragas, mas é muito importante a gente fazer isso com responsabilidade, em parceria, né, desses agricultores com os apicultores, porque ambos são necessários para o incremento na produtividade no campo. Então, o mel orgânico é aquele mel definido por, aqui no Brasil, as colmeias, elas devem ficar, a principal definição, as colmeias devem ficar a pelo menos 3 quilômetros de culturas convencionais. Então, eu tenho um apiário localizado, né, numa determinada área, e 3 quilômetros de raio dessa área, eu não posso ter milho, eu não posso ter soja, eu não posso ter cana-de-açúcar, eu não posso ter laranja, eu não posso ter café. Então, ele tem que estar 3, isso é uma definição. Porque desta forma, não sei se você lembra, eu falei que as abelhas se deslocam aproximadamente 3 quilômetros. Mantendo um raio de 3 quilômetros, na verdade, elas se deslocam um pouco menos.
e os 3 quilômetros passam a ser uma garantia para que essas abelhas não vão buscar néctar em algum lugar que tenha sido aplicado esses defensivos. Então, a principal definição do mel orgânico é, né, além da utilização de materiais orgânicos para toda a área de produção, né, é a distância que ele tem dessas culturas convencionais. Bom, sendo a abelha uma espécie fabulosa que entende de RH, que entende de produção em larga escala, de segurança, inclusive alimentar, qual tem sido a postura do ser humano nesse mercado com respeito à qualidade do produto? Fala um pouquinho se as abelhas estão ensinando o ser humano nisso ou se nós estamos pisando na bola um pouquinho. É, assim, há muito tempo as abelhas, existem diversos estudos, diversas organizações não governamentais que têm olhado para esse lado da morte das abelhas, da destruição da abelha. Principalmente, um dos motivos dessa destruição é esse uso não correto, esse uso indiscriminado de defensivos agrícolas, né? Então, essas organizações, né, essas associações de apicultores, né, e muitos simpatizantes pela apicultura de maneira geral, tem levado muito forte. Existe um trabalho de um deputado estadual aqui de São Paulo, é um padre, inclusive, que tem feito um trabalho muito forte voltado para a legislação na área desses defensivos. Então, um exemplo, né, que a gente tem aqui em São Paulo é a pulverização aérea. Então, uma pulverização aérea, quando ela é feita em altitude maior do que o necessário, o vento pode levar esses defensivos a um raio aí de mais de 10 quilômetros. Eu estou chutando ali os números, mas assim, a uma área muito grande. E isso faz com que eu tenho abelhas nessas áreas, né? E essas abelhas elas vão acabar morrendo ou elas vão acabar se contaminando e levando isso para dentro da colmeia e fazendo com que a colmeia toda acabe vindo a falecer. Então, diversos trabalhos estão sendo feitos, né, para que por meio de várias associações, para que o agricultor e o apicultor conversem. Né? Então, olha só, avisar, eu estou na época, isso já existe um calendário da utilização desses defensivos. Então, o cumprimento desse calendário já é muito positivo. Mas se ele tem um problema e ele precisa, por algum motivo, utilizar o defensivo fora desse calendário, é interessante ele saber que ali tem um apicultor. E para ele saber que ali tem um apicultor, o apicultor tem que avisar: olha, eu estou aqui nesta área, entendeu? Se você for utilizar algum tipo de defensivo, me avisa que eu tranco as abelhas dentro de casa, eu fecho as abelhas, você usa e depois eu abro de novo. E aí eu posso perder uma ou outra que está no campo, mas eu não perco todas as abelhas, né, de uma caixa inteira. Isso faz com que a gente continue mantendo a nossa produtividade, a nossa produção de mel, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. É um problema hoje global. Daniel, existe um conceito como consumidor que às vezes alguém vem vender mel na porta de casa, a gente fica olhando, eu não sei se isso está puro, se não está, a procedência, e me parece que no mercado externo a situação não é diferente. Existem países que o comportamento às vezes está longe daquilo que as abelhas nos ensinaram que devíamos fazer. Fale um pouquinho sobre esse cenário também. O mel, Roberto, é o primeiro ou talvez o segundo alimento mais fraudado do mundo. Né? Deixo aqui para os seus telespectadores, né, a indicação de uma série que tem na Netflix que chama Rotten, né, Rotten. E o Rotten ele traz vários alimentos fraudados e mostra um pouco sobre a fraude de mel no mundo inteiro, o quanto países como a China têm fraudado o mel. Isso não é diferente aqui no Brasil. Né? Existe um trabalho muito bem feito pelo Carlos, né, aqui do entreposto vizinho do nosso. Ele é hoje presidente da Câmara Setorial de Mel e ele está correndo bastante atrás, né, desse problema. Ele é um lutador, né, desse problema da falsificação do mel no nosso país. Esse mel que ele é vendido na frente de bancos, muitas vezes, as pessoas em carrinho de feira, carrinho de mão, em vidro, ele é 100% desaconselhado. Né? Nós não devemos adquirir esse produto. Nós devemos adquirir um produto de um entreposto que tem o seu registro no Serviço de Inspeção Federal, no Serviço de Inspeção Municipal ou Estadual, que é o CIF, o CISP ou o SIM. Né? É importante conhecermos os apicultores. Como o mel ele é um produto que ele não é perecível,
muita gente costuma comprar e fala: Poxa vida, eu quero um mel puro, e acha que está comprando mel nas rodovias, né, na beira de estrada, e aquilo é mel puro, e aquilo não é. Muitas vezes aquilo é um xarope, né, de milho, né, uma calda, né, de açúcar, né, que tem por acaso a coloração do mel, e você acaba levando para sua casa um produto que é fraudado. Então, não é recomendado a aquisição de um produto que não seja, né, de um produtor confiável e que tenha o seu produto registrado pelo Ministério da Agricultura. Porque o produtor, né, ele pode invasar esse mel pelo selo artesanal, né, e aí ele vai ter um mínimo de controles, né, para poder fazer esse invase, mas de maneira geral, os melos são encaminhados para o entreposto, e esse entreposto faz a filtragem e o invase. Não existe outro. O mel é puro, 100% natural. O processo que nós temos na Baldoni, basicamente, é receber o mel, se necessário for descristalizar, né, e após essa descristalização, nós filtramos, porque pode ter ali uma asa de abelha, uma patinha de abelha, para não levar isso ao consumidor final, e invasamos direto. Não existe nem contato físico da mão do homem com o produto, né? É direto da embalagem. E no exterior, essa preocupação é a mesma? É a mesma. Né? A preocupação com fraude, tanto é que esse é uma série de TV, se eu não me engano, americana, né? Ela trata sobre a preocupação global que nós temos com relação à fraude no mercado de mel. Então, isso é um problema generalizado e precisa ser corrigido. Há muito tempo atrás, a gente tinha esses problemas com o leite, por exemplo. Né? E aí o leite é perecível, ele requer a cadeia de frio, diferentemente do mel. Mas com o tempo a gente já não compra mais um vidro de leite passando na porta da nossa casa. A gente vai ao supermercado, a gente vai em estabelecimentos credenciados para poder retirar esse produto. E o mel é um produto de origem animal que deve ser tratado da mesma forma que o leite, que a carne, que os frios, né, que os ovos, e por aí vai. Daniel, qual é o papel, então, da Baldoni, na sua visão, no campo da responsabilidade social, para a divulgação desta necessidade grandiosa, né, de aumentarmos a produtividade? Fala um pouquinho sobre a sua empresa e como ela está cooperando com o Brasil e com o mundo, né, nesse cenário. É até uma alegria poder falar sobre a Baldoni nesse momento e com essa questão. Recentemente nós recebemos um prêmio direto das mãos da ministra Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Foi um prêmio voltado para boas práticas de sustentabilidade. Então, a gente recebeu o primeiro lugar pelo projeto que nós enviamos e que nós estamos executando, que é um projeto que, de certa forma, né, a grandiosidade dele está diretamente relacionado com a manutenção da vida na Terra. Né? As abelhas são responsáveis por 1/3 dos alimentos produzidos no mundo inteiro. Então, esse é o grande papel das abelhas. Existe uma frase, né, que é intitulada Einstein, mas ela não é de Einstein, que diz o seguinte, que se as abelhas morrerem, né, a humanidade não dura 3 ou 4 anos mais. Algo parecido com isso. Então, a Baldoni tem levado em conta esse projeto, é um projeto que ele respeita a geração da renda no campo, né, a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas no campo, e, de certa forma, trabalha nesse lado da biotecnologia por meio da abelha, com a polinização, para que a gente possa aumentar o volume de alimentos produzidos. Então, produtos como laranja, maçã, kiwi, maracujá, melancia, dentre outros, soja, dentre outros infinitos produtos, tem a sua produtividade altamente, né, incrementada por meio da polinização. E é sabido que hoje nós somos 7 bilhões de habitantes na Terra. Né? Daqui 30, 40 anos, seremos 9 bilhões de habitantes. Então, esse gap, né, de habitantes que vão se incrementar, eles vão necessitar se alimentar. E hoje nós não temos mais tanto espaço disponível para pecuária, para agricultura. Então, a cada vez mais a gente vai precisar produzir mais e mais na mesma quantidade de terreno. E uma das maneiras, lógico, é evitar os desperdícios no campo, evitar o desperdício no carregamento, no transporte,
da armazenagem desses grãos, principalmente, né? Melhores tecnologias em transgênicos, né? E a utilização de bons fitossanitários. Então, vários são os instrumentos que estão sendo utilizados para que você incremente a produtividade dos nossos alimentos. E a abelha, ela pode ajudar e muito com a polinização. Então, a Baldoni tem feito um trabalho bastante significativo nesse sentido, né? Nós temos divulgado isso, conseguimos já essa grande vitória com esse prêmio lá no Ministério da Agricultura, que trouxemos agora em fevereiro de 2021. Né? Estamos colocando em prática, estamos buscando chegar em 5.000 colmeias, e cada colmeia, Roberto, tem cerca de 50.000 abelhas. Com 5.000 colmeias, a Baldoni terá 250 milhões de abelhas. Isso significa praticamente uma abelha para cada brasileiro. Então, a Baldoni, com muito orgulho, vai cuidar de uma abelhinha para cada um dos brasileiros aqui. Pode dar um nome depois para sua abelha que eu ponho aqui, né? Eu achei espetacular isso, inclusive porque o povo brasileiro desconhece as questões de responsabilidade social e sustentabilidade. A própria ministra Tereza Cristina, que é uma competência, uma batalhadora, informou há pouco tempo atrás que nos últimos 40 anos o Brasil aumentou em 385% a produção agrícola, mas somente 32% a área cultivada. Ou seja, a gente produz cada vez mais, utilizando cada vez menos terreno e espaço. Exato. Né? Então, a Baldoni está de parabéns por receber um prêmio da ministra com esta competência, que dispensa comentários. Né? E eu queria deixar aqui, Daniel, o nosso compromisso em nome da Sou TV, o nosso compromisso em nome do programa Sustentabilidade, para que a gente possa produzir pequenos informes educacionais para que essa responsabilidade social praticada pela Baldoni possa ser inserida, levada através de livros, da forma que você achar conveniente, inclusive com a proteção de árvores que nós temos certificados do Tesouro Verde para distribuir para os apicultores que estão contribuindo com o bem-estar do planeta. Excelente. Não, a gente está à disposição, vamos gerar realmente esse tipo de informação. O nosso consumo de mel no Brasil é muito baixo. A gente consome, em média, 60 gramas per capita. Uma bisnaga como essa daqui de 300 gramas, teoricamente, atende 5 pessoas durante um ano inteiro. É lógico que a gente tem pessoas consumindo mais de 1 quilo de mel por mês, né? E tem pessoas que não consomem nada. Isso é cultural, né? O nosso país é um país que vem da cultura da cana-de-açúcar, lá dos holandeses dos anos 1700, que trouxeram a cana-de-açúcar. E a gente teve a disponibilidade da açúcar sempre presente nas nossas mesas. Mas o mel é um produto natural, né? Acho que esse é um dos menores consumos per capita do mundo. O mundo tem uma média mundial, a média mundial é de 240 gramas, né? A Argentina aqui do lado consome 360, 370 gramas. Nós consumimos 60 gramas. Essas 60 gramas, nos nossos 215 milhões de habitantes, dão aí aproximadamente 15.000 toneladas de consumo no mercado interno. Isso é muito pouco e a gente tem muito o que fazer realmente. Os apicultores e aquelas pessoas que queiram entrar nessa maravilha que é o mundo da apicultura, além de ser muito rentável. É uma das pecuárias mais rentáveis, se não a mais rentável que nós temos, a pecuária apícola. Né? Você não tem tantos gastos para poder conseguir 1 quilo de mel. O problema é que é uma pecuária individualizada, é diferente da bovinocultura de leite, da bovinocultura de corte, que você trabalha um pouco mais o coletivo. Né? Na apicultura, nós vamos buscando colmeia a colmeia, isso gera um pouquinho de dificuldade, às vezes é o motivo da escassez de pessoas trabalhando nesta área. Bom, você está convidado a voltar no final do ano a falar sobre a evolução nesse semestre de todo esse mercado, como o Brasil está se posicionando nesse cenário. Eu gostaria que você deixasse suas despedidas aqui para o nosso público e promessa está feita aqui no ar, né? E nós vamos disponibilizar e cooperar na educação da forma que for possível através dos nossos canais.
Eu agradeço, Roberto, de coração o convite feito da gente poder divulgar um pouco, falar um pouco sobre esse maravilhoso mundo dos produtos da abelha e do serviço prestado pela abelha, que é a polinização, né? Convido a todos a não só comerem mel, mas consumirem diariamente a própolis, que a gente não entrou nessa conversa, mas a própolis está aí, um imunizante, um anti-inflamatório maravilhoso, né? E alguns bons trabalhos estão sendo publicados, mostrando inclusive a relação dos cuidados, da utilização da própolis, né, com efeitos voltados para o Covid-19. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada para esse mercado também, né, consumir própolis diariamente, e eu me coloco à disposição, meus e-mails devem estar aí à disposição aqui na Baldoni, para poder tirar dúvida, para receber visitas, né, a gente está 100% à disposição de você e de todos os seus telespectadores. Daniel, muito obrigado. Adorei te conhecer. Você sabe que eu fiquei apaixonado, já falei por isso. Nós temos a nossa plateia aqui com a Mel. Não sei se a câmera está pegando ela deitadinha no sofá, né? É isso. Então nós curtimos muito Mel aqui em casa. E eu queria aproveitar e dizer o seguinte para você. Eu estou pensando muito seriamente em a gente produzir, de fato, esses pequenos insights sobre o papel do mel, o papel do própolis e cooperar na divulgação a partir desse cenário. Muito obrigado mesmo, adorei e vou passar a consumir mel com mais regularidade. Então nós encerramos aqui mais uma edição do programa Sustentabilidade, trazendo informação de gente que faz, de gente que constrói esse Brasil novo que nós estamos levando adiante para que possamos, de fato, entrar no cenário de um país grandioso do primeiro mundo. Até a próxima semana.